E aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Hoje foi mais um daqueles casos que eu gravei cedo até, tem umas 2 horas. Mas por algum motivo não parecia que era aquela a mensagem do dia. Então aguenta aí que esse vai ser bem brabo para você pensar aí a respeito da sua vida, tá bom? Você sabe que uma das coisas que é inegociável e que todo ser humano quer é significado. Você pode ter objetivos muito diferentes quando conversa com pessoas diferentes. Até visões diferentes do que seja sucesso, realização. Mas todo mundo quer ter significado. Isso é algo que absolutamente todas as pessoas buscam. Eu já falei em um dado momento aqui que uma vez, conversando com um especialista em saúde mental, a gente tentou definir a realidade, né? E ele me falou que eu sei que é a realidade porque ela é compartilhada. Mas na verdade, né, existe um problema com essa definição. Fica até o final que vai fazer sentido, tá? Quando você diz que a realidade é compartilhada, você não está definindo a realidade, você simplesmente está excluindo o que é o delírio. Como é que a gente poderia chegar num nível de abstração tamanho que a gente conseguisse falar sobre a realidade? Existe um símbolo taoísta que é o Yin Yang, você conhece, né? A serpente branca que tem uma bolinha preta, a serpente preta que tem uma bolinha branca, elas se encontram pela cauda. E uma das simbologias, né, que esse símbolo como um todo tem, né, ele é o símbolo da ordem e do caos, né, para representar a realidade. E por que isso acontece? Às vezes, né, vamos entender o que é a ordem. Ordem é quando as coisas estão previsíveis. Quando você tem as coisas de uma maneira que você consegue imaginar o que vai acontecer em sequência, porque está ordenado. Isso te dá uma sensação de competência, né? Que você está fazendo as coisas direitinho. Isso traz uma sensação moderada de felicidade para você, porque você está calmo, né? Você não tem nada para ficar nervoso, porque, enfim, você sabe como é que as coisas vão acontecer, você deixou tudo ordenadinho. Mas é um piscar de olhos para que isso caia. É um piscar de olhos para que aconteça alguma coisa com você ou com alguém que você conhece e o caos venha para o meio da sua vida. Da mesma forma, talvez você tenha passado por um momento onde tudo era caótico, onde nada produzia sentido e nunca tinha como saber o que ia acontecer na sequência. E às vezes uma nova percepção, uma conversa, um acontecimento, uma reflexão traz uma nova perspectiva, né, um pontinho branco de luz e tudo se transforma e você começa a encontrar ordem novamente. Então esse símbolo ele tem bastante a ver com isso, né? E é por isso que os dois se misturam. Agora procure imaginar ou até abra essa imagem aí e veja, né, uma espécie de beira, né, uma bordinha onde os dois lados se conectam. É nessa esfera, né, nesse pedacinho que mora o significado. Porque imagine, né? Você já viu isso diversas vezes. Quando você está vendo um grande atleta, quando você está vendo um grande músico fazer uma coisa muito complexa, né? Um grande solo, ou né, você vê aquele jogador fazer aquele golaço e tal, mas ele é um craque, é a estrela, é o camisa 10 da seleção do time. Você fica feliz, você aplaude, comemora e pô, que legal, né? Olha o que esse cara consegue fazer, olha o talento dele e tudo mais. Mas não é uma sensação muito diferente quando você vê alguém com alguma limitação muito grande produzir algo assim naquele esforço extremo? Ou aquele cara que talvez ele nem é muito conhecido dentro do time, você nem sabe muito bem quem é, mas ele passou por um, passou por outro, driblou, entregou a bola voltou para ele, ele vai, faz o gol, termina, ele tá emocionado, tá suado, né? Ou quando você vê alguém que você conhece passando por uma superação imensa, a emoção não é muito maior? Isso é porque essa pessoa ela está no limite da sua competência, mas ela está forçando ainda um pouquinho a mais para chegar num ponto onde ela está no limite da sua competência, mas ela ainda está
trabalhando e se esforçando para melhorar. E isso é algo que emociona, isso é algo que nos deixa muitas vezes sem palavras, é algo que realmente causa um impacto muito grande. E é por isso que entre aquilo que você gosta e aquilo que é significativo, você deve buscar aquilo que é significativo. É isso que produz sentido na vida, é isso que traz relevância para a vida. Eu já falei aqui que a zona de conforto ela é desconfortável, né? Porque você fica numa apatia muito grande. Mas existe uma zona onde você está completamente destruído, que é quando você não está se movendo mais. Quando você está passando por aquela situação ou quando você se mantém naquela posição e você está anestesiado por aquilo. Aquilo não te provoca nenhuma sensação nem boa nem ruim, né? Então aí é onde mora o verdadeiro perigo. E a razão disso é porque nós precisamos, como seres humanos, de sentido. Nós precisamos de significado. E ele vai vir desse encontro do caos e da ordem. E eu queria deixar essa reflexão para que você pensasse a respeito da sua vida e procurasse compreender em que estágio você está, né? Se você está moderadamente feliz ou se você está em meio ao caos. Porque você pode encontrar um ponto em qualquer um deles onde você produz mudança. Se você está vivendo ao caos, você pode produzir ordem e ordenação, né? Ordenamento, para que você possa construir algo mais sólido e se direcionar para o seu propósito. Mas se você está naquela ordem onde tudo é previsível, talvez você precisa simplesmente se aproximar um pouco mais dessa beira, se aproximar um pouco mais do caos. E a maneira que você faz isso é se desafiando. É você forçando realmente as suas capacidades para que você chegue nesse ponto onde existe ordem, existe tranquilidade, mas você está indo um pouco além para você se tornar um pouco melhor. E isso só vai acontecer se você tiver com novas circunstâncias, novos desafios. Existe algo nas partículas, nas moléculas do nosso corpo. Nós temos inclusive assim, moléculas de proteína que se refazem, elas fazem conexões diferentes na química do seu corpo quando você está vivendo uma situação nova para o seu corpo. Quando você está utilizando um músculo que você não utilizou antes, que você está fazendo uma atividade física diferente. Então isso altera a própria base molecular de quem você é. Então, quando as pessoas criticam você porque você está fazendo algo muito diferente daquilo que era o seu padrão, que você está tendo hábitos diferentes, lendo coisas diferentes, ouvindo, exercitando, comendo, isso tudo é normal, porque quando você produz esse tipo de fúria de transformação, você está sendo um disruptor daquela ordem confortável que muita gente tem nas suas próprias vidas. E quando você está avançando e crescendo, isso vai gerar um mal-estar em quem está confortável como está, ou quem está anestesiado como está. Você vai obrigar essa pessoa a olhar para si própria e ser esse agente do portador do caos. Muitas vezes é uma dádiva, porque permite que você seja o precursor de transformações que vão acontecer ao seu redor. E quando isso começa a acontecer, você começa a perceber o impacto que a sua existência tem. Isso se conecta com o que eu tenho dito nos últimos dias, né? E aí você vai ver realmente relevância na sua existência, você vai encontrar significado, você vai ter um desejo incontrolável de transbordar e de estar presente e se conectar com novas pessoas. E isso muda o jogo. Tamo junto, até depois do fim.